Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar e hoje a gente trouxe um tema aqui muito tranquilo, né? Voltamos para os nossos temas, né? Temas Tranquilo. leves. Hoje é um tema até um pouco mórbido. Hoje a gente vai falar sobre a morte da Whitney Houston, que pra quem não sabe, né, em 2022 faz 10 anos, né? Ela morreu em 2012. Então a gente resolveu trazer esse tema. Existem muitas teorias da conspiração, muitas coincidências macabras. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas Os antes... conspiradores comentam? Homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Bom, pro Conspiradores Comentam de hoje, a gente tem um comentário que foi do Sr. Alves, lá no YouTube, né, no nosso vídeo sobre a missão Rosetta, né, que foi um dos últimos episódios que a gente fez, acho que é o penúltimo. Que aí ele pediu pra gente fazer um vídeo falando sobre o incidente em Varginha. A gente tem um episódio lá do começo do podcast falando sobre Varginha, na verdade é sobre ETs BR, e aí a gente fala um pouco do ET Bilu e do ET de Varginha também. Então a gente tem lá no começo, né, do podcast, tem um episódio aí sobre isso. Ah, tem uma amiga minha, beijo, Leti, que ela comentou comigo, né? Mais pessoal, mas ela comentou comigo sobre o atentado Rio Centro, no qual a família dela presenciou isso, porque uma familiar dela supostamente era para estar no evento, mas ainda bem não estava. E isso gerou uma repercussão na família inteira, assim. Caraca! Foi pesado. Então, ainda bem que a familiar dela não estava no evento. E deu tudo certo no final, mas era pra gente ter uma pessoa próxima aí que realmente tivesse sofrido com esse atentado também. Caramba! Nossa. Olha pra vocês verem, né, gente? Como o mundo é pequeno. Muito. E vale lembrar, né, gente, que a gente tem a página lá do Pode Conspirar no Instagram, né? Faz tempo que a gente não fala aqui. Não faz a promo básica. Jabá. E a gente tem a nossa página lá do Instagram, tem também no YouTube, né? Vocês também podem comentar. E a gente gosta muito de receber esses comentários de vocês. A gente já fez aqui vários temas que foram sugestão, né? De pessoas que assistem, que ouvem o podcast. Então deixem lá o comentário de vocês, né? Algum tema que vocês acham legal, ou alguma coisa que vocês têm para contribuir com a história. Se vocês puderem avaliar o podcast também, isso é muito importante. Né? O Spotify agora tá deixando avaliar. Se você ouve pelo Apple Podcast, também dá para avaliar. Né? Porque quanto mais vocês avaliam, mais vocês interagem, mais as plataformas distribuem o conteúdo e a gente consegue chegar em mais pessoas que também gostam do tema. Então comentem, né? Isso ajuda bastante. Deixem o like de vocês no vídeo ou deixem o comentário de vocês, isso ajuda pra caramba. E chapéu de ouro? É chapéu de alumínio. Chapéu de alumínio, olha. É a versão baixo orçamento, o ouro não tá rolando. Tô querendo ostentar aqui, mas não tá dando ainda. Eu quero sugerir um clássico, Guarda-Costas. Se você não assistiu ainda, você tem que assistir. Esse filme é muito legal. É bem clichêzão, é bem legal. É aqueles filmes bem pra você comer pipoca e ficar bem depois, assim. É legal. Passava muito no SBT. Olha eu. Passava muito no SBT, tipo, de noite, sabe? Na sexta-feira, à noite, assim. Eu gosto desse filme. Eu acho bem legal. Kevin Costner, enfim. Não vou comentar mais nada. Ficou aqui os comentários. Eu tenho uma indicação também. Pra quem gosta aí de séries de gosto duvidoso, existe uma série chamada de Autópsia dos Famosos. Nossa. Que
Não aparece, tá? Eles não mostram a autópsia dos famosos, calma. Simplesmente o médico legista analisando mortes suspeitas e mortes misteriosas de famosos. Então tem episódios sobre o Kurt Cobain, acho que tem da Marilyn Monroe e tem um da Whitney Houston também, né? Já aviso, né? Avisei aqui no começo, o gosto é duvidoso, então não esperem, né? Um roteiro maravilhoso, nem nada de... Mas é curioso, num dia que você tá sem nada também pra ver, você quer assistir um pouco de TV podreira, é uma boa série. É isso aí. Bem, gente, eu não trouxe nada pra recomendar, mas assim, eu vi que no YouTube tem vários documentários sobre a Whitney Houston. Então, assim, eu não trouxe aqui um específico, mas vale a pena dar uma conferida lá nesses documentários. E, bem, a vida da Whitney é muito, não sei, é um pouco controversa algumas coisas e tal, que a gente vai comentar aqui. E eu acho que, bem, vamos pro episódio, né? Bora lá, né? Nós hoje estamos aqui fazendo esse episódio falando sobre a morte da Whitney Houston, né? Até porque agora, em 9 de agosto, ela estaria aí fazendo 59 anos, né? Então, se ela ainda estivesse viva. Então, como uma forma até de homenageá-la, porque ela foi uma grande artista, uma grande voz, apesar de ter uma vida totalmente conturbada. Mas isso é algo que a gente vê em diversos artistas por aí, né? Então, ela não é a primeira e não vai ser a última. Mas falando um pouquinho sobre a Whitney Houston, além de ter sido uma cantora, compositora, ela também foi atriz, como a gente recomendou, guarda-costas. Ela também foi uma produtora, ela foi modelo, e eu até também fiquei surpresa quando não sabia que ela tinha sido, e empresária. E ela é considerada pela crítica, né, musical como uma das maiores cantoras dos últimos tempos. Tanto é que a Whitney, ela tinha um apelido chamado The Voice, que em português se traduz como a voz. Então, devido à potência vocal dela, enfim, ela alcançava notas muito altas, entendeu? E ela fazia muitos melismas e vibratos quando ela cantava, né? Mostrava esse talento dela. Bem, a Whitney Houston, ela nasceu em 11 de fevereiro... Não, ela nasceu em 9 de para vocês, mas ela morreu em 11 de fevereiro de 2012. Então, esse ano completou 10 anos da sua morte. Foi uma morte até estranha. E a gente vai falar mais um pouco, mais pra frente. Mas falando sobre a Whitney, continuando falando sobre a história da Whitney, ela foi uma das artistas mais premiadas na história da música, né? De acordo com o Guinness World Records, né? E nessa lista de prêmios, ela ganhou 2 Emmy Awards, ela ganhou 7 Grammy Awards, 16 Billboard Music Awards e 22 American Music Awards, né? Que deu aí um total de 415 prêmios conquistados na sua carreira até 2013, quer dizer, um ano depois da sua morte, ela ainda estava ganhando prêmios aí. Como eu estava falando, né, a Whitney, ela conquistou aí 415 prêmios até um ano depois da sua morte, que foi em 2013, e ela é uma das artistas, assim, que vendeu mais de 400 milhões de discos em todo o mundo. Ela, desde criança, ela foi inspirada pela soul music, até porque a mãe dela, que é a Cissy Houston, ela também era uma cantora, né? E ela também é prima, que eu não sabia, da Dionne Warwick e da Didi Warwick, que também são grandes nomes aí da música soul, R&B, enfim. E ela começou ali com 11 anos de idade, a Whitney, cantando na igreja e tudo, até que ela chegou a ser descoberta em 1977 pelo Clive Davis.
Não, é isso mesmo. Não, peraí, gente, eu tô viajando. Ela começou a sua carreira artística cantando em boates, essas coisas, em 1977, até que ela foi descoberta pelo Clive Davis em 1983. E aí foi daí que ela começou a ter a sua carreira profissional. E ela assinou um contrato com a Arista Records, que, por incrível que pareça, é a gravadora da Avril Lavigne. Enfim, eu não sei, eu podia até arrumar uma associação para isso, mas eu ainda não pensei, já que a Avril também não viu. Mas, mas, enfim, ela lançou 6 álbuns de estúdios, ela lançou 3 álbuns aí de trilha sonora, ela teve vários filmes, um deles aí, como a gente falou, é o Guarda-Costas, né, que teve a música mais famosa, acho que é uma das mais conhecidas dela, inclusive, I Will Always Love You, de 1994. E ela também lançou alguns outros filmes, como The Preacher's Wife, que, se eu não me engano, se chama A Esposa do Pastor, em português. Já cheguei a ver esse filme também. Tem Waiting to Exile, enfim, que outro filme que ela lançou. Ela lançou também álbuns, assim, de Natal, até porque ela é evangélica, ela era da Igreja Batista, então ela tem essa ligação também com a religião, o que deixa um pouco controverso também aí a história dela. Foi casada com o Bob Brown, né, que foi um casamento aí de 14 anos, que culminou com um término em 2006, né, e o último álbum que ela lançou foi no ano de 2009, que se chama I Look to You. E daí, então, enfim, a Whitney, além dessa carreira, assim, esplendorosa, né, que ela teve aí, ela é uma pessoa, assim, muito conturbada, porque ela utilizava muitas drogas e drogas muito pesadas. Inclusive, nesse casamento que ela teve com o Bob Brown diz que já conheceu ela já consumindo drogas e logo ele também foi. A filha deles foi criada nesse ambiente também conturbado, tanto é que a menina começou a utilizar drogas também. E aí foi que a Whitney, quando viu que a filha estava indo por um caminho não errado, que a Whitney meio que acordou e tentou salvar a filha de uma certa forma, porém elas também tinham muitos atritos, enfim, era uma família totalmente conturbada. E no final acabou que a Whitney foi encontrada morta aí no hotel que ela estava hospedada em 11 de fevereiro de 2012, né? Tem gente que fala que foi acidental, outras pessoas acham que ela se suicidou, outras pessoas acham que é coisa dos Illuminati, e enfim, é o que vamos falar aqui hoje. Isso aí, vamos dar um cenário, né, pro último dia ali da Whitney, né? Então, o que é importante a gente saber é que ela tava em Los Angeles, em um hotel, Beverly Hills. É um hotel bem famoso, tal. Ela estava hospedada lá com um pseudônimo. Então ela já estava na cidade há alguns dias. Ela já estava 5 dias na cidade. E a Whitney, ela estava num momento crucial, assim, da carreira dela. Porque antes de... Aí, começo dos anos 2000, até mais ou menos a época que ela morreu, 2012... Ela tinha aparecido em muitas controvérsias na mídia. A Whitney, ela era figura carimbada de todos os tabloides da época, por conta desse histórico dela com drogas. Ela era uma pessoa bastante controversa. E ela tinha acabado de dar até uma entrevista pra Oprah, em que ela chegou a falar que ela usou tantas drogas que ela esqueceu quais. Assim, ela não conseguia nem dizer quais tipos de droga ela tinha usado. E ela tava tentando voltar pra carreira dela. Até nesse documentário da Autópsia dos Famosos, falam que ela tava num período tão ruim que ela tava ficando sem voz, né? Toda essa vida conturbada dela tava prejudicando muito a voz dela, e ela tava fazendo aulas de canto, ela tava tentando voltar. E era uma preocupação muito grande de toda a equipe dela, e do Clive Davis, de todo mundo, né? A Whitney, ela era uma pessoa muito próxima da família dela, então ela fazia turnês com muita gente da família, o guarda-costas dela era o cunhado dela,
A assistente pessoal dela era a prima dela, era a Mary Jones, né, que aparece bastante aí na história. A empresária dela era a Pat Wilson, que era que era irmã dela também. Então ela era muito cercada pela família, ela sempre fazia as turnês com a Bob Cristina, com a filha junto. E aí imagina a família nesse cenário aí de drogas e tal. E já era uma preocupação ela estar em Los Angeles, porque é uma cidade, né, muito sujeita aí, tinha aquele cotidiano de festa, balada e tal. E ela tava lá justamente porque ia ter uma festa do Grammy, ela ia, né, ser uma das participantes aí do prêmio do Grammy, e ela tava lá pra uma festa. Então ela morreu aí na véspera da festa do Grammy, que ia ser patrocinada pelo Clive Davis. Então, é o cara que descobriu a carreira dela, ele dava essa festa aí tradicionalmente, e ela tava lá pra isso. E então a Whitney, ela já tava nesse cenário meio complicado de querer voltar e tal. E aí o que acontece no dia é um pouco controverso, assim, de como foi essa rotina dela. Tem muitas histórias desencontradas, né? Até a própria história que a Mary Jones conta muda muito, né? Da versão que ela contou da polícia, depois que ela contou no documentário. Mas, em resumo, a Whitney estava no quarto de hotel dela, né? Ela estava sozinha, né? Ela estava com a Mary Jones nesse quarto de hotel, que era assistente dela, então normal, né? Ela estava lá com ela. E aí ela faz alguns pedidos no serviço de quarto do hotel. Ela pede champanhe, pede cerveja, né? Tá lá com essas bebidas no quarto de hotel. E aí ela fala pra Mary Jones que ela vai tomar um banho, né? E aí ela liga lá a banheira, tal, do hotel. E nisso ela pede alguns cupcakes pra Mary Jones. Fala pra ela, eu queria comer uns cupcakes, tal. Você tem como buscar pra mim? Ela, como assistente, né, foi buscar os cupcakes. De acordo com a versão dela, as luzes do quarto estavam acesas, ela viu a Whitney Houston entrando na banheira e, tipo, tava se penteando na banheira. Achei isso um pouco estranho, mas ela, na versão dela, ela fala isso, que ela tava na banheira se penteando. E ela saiu pra comprar os cupcakes. A primeira curiosidade já começa aí, porque no depoimento pra polícia ela não menciona esses cupcakes, ela menciona só depois, num documentário, né, sobre a morte aí da Whitney Houston, que ela conta essa história. E ela ficou, de acordo com a versão dela, uns 40, 45 minutos fora. E aí, quando ela volta, ela encontra a Whitney caída de bruços na banheira, né, já sem respirar. Aí, uma pessoa do hotel aciona a ligação pra emergência, né, o 911 dos Estados Unidos. Ela chama o guarda-costas da Whitney, que vai lá, tira ela da banheira e tenta fazer manobra, né, de CPR nela, pra ela voltar. Mas ela não volta, né? Então, quando os paramédicos chegam lá, ela já tá morta, né? Eles só praticamente declararam a hora da morte e o corpo ficou lá algumas horas ainda, né? Antes de ser retirado. Então, o cenário da morte dela foi esse, né? Foi encontrada de bruços aí nessa banheira. A causa oficial da morte foi afogamento combinado com uma doença cardíaca, muito proveniente do uso de drogas, né, que ela fazia. Mas como a gente vai comentar aqui, tem várias nuances aí desse dia, da forma que ela foi encontrada, que fazem surgir outras teorias da conspiração. Eu já tenho uma pergunta. Se diverge do documentário para o depoimento da polícia, né, a declaração do assistente, o que ela fala para a polícia que ela foi fazer fora do quarto? Ela fala que foi fazer algumas compras, tal, mas não dá muito detalhe do que. Fala, sei lá, eu não me lembro, fui comprar alguma coisa que a Whitney me pediu, saí, encontrei uma pessoa conhecida no meio do caminho, demorei. Esse detalhe dos cupcakes só aparece no documentário. Que ela fala que a Whitney pediu 2 cupcakes e que ela foi comprar, isso só aparece no documentário. Pra polícia ela fala também que ela saiu, tudo, mas é estranho, né? Se você deu esse nível de detalhe no documentário, por que você não deu no depoimento pra polícia também? Que era muito mais recente, até, né, do que aconteceu. É muito estranho mesmo. Nossa. Tipo, tem muita coisa nessa história que é estranha, né? A gente tá falando do cenário aí do dia da morte da Whitney, mas tem um fato que aconteceu antes do dia da morte da Whitney que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma coisa também que eu acho que vale muito a pena comentar, né? Que aí começam as teorias de se foi realmente um acidente, se ela realmente passou mal.
Isso é meio controverso, tá? Porque, assim, tem lugares que falam que a Whitney não estava usando drogas, né, antes da morte dela, e tem fontes que dizem que sim, que ela estava. Eu levo com um pouco, assim, de cuidado. A fonte que eu vi, que falando que ela não estava usando drogas, porque quem produziu foi um podcast que eu ouvi, que é um podcast bem legal também, que tem bastante detalhe, quem quiser ouvir, que se chama Who Killed Whitney Houston. Mas quem fez o documentário era muito fã da Whitney, então assim, não sei se em alguns pontos a pessoa também não deixou a história um pouco melhor do que parecia. Porque nesse outro de Autópsia dos Famosos, em que eles mostram, né, o relatório mesmo da autópsia dela, mostra que ela tinha, sim, características de alguém que estava consumindo drogas, né, em período próximo ao dia da morte dela. Tanto que foi encontrado no quarto um espelho com um pouco de pó branco em cima, né, quem não sabe se usa, né, uma das formas de usar cocaína é assim, né, coloca em cima de um espelho e tal, então tinha essa substância branca lá no quarto dela, que indicava que ela estava usando drogas. Mas tem alguns pontos que chamam atenção. O primeiro deles, a temperatura da água da banheira que a Whitney estava. A água estava muito, muito, muito quente, a ponto de quase estar fervendo. É muito estranho alguém tomar banho numa temperatura dessa. Tanto que 6 horas depois da morte dela, a banheira ainda estava com 34 graus. Oxi. A água. 6 horas depois. Se 6 horas depois ainda estava 34 graus, imagina a temperatura que estava na hora que ela caiu, né, na banheira. Quem toma banho numa temperatura como essa? Não. É muito estranho. E aí, eu até achei algumas fontes falando que a sensibilidade dela poderia estar comprometida pelo uso de drogas, né? Porque isso mexe um pouco com o seu cérebro, então seu cérebro enxerga um cenário, mas o que tá acontecendo com o seu corpo é outro. Mas me chama muita atenção quando a gente combina essa informação com o depoimento da Mary Jones, porque ela disse que viu a Whitney dentro da banheira. Então ela estava dentro da banheira com a água pelando desse jeito e agindo normal, como se estivesse tudo bem. Né? Tanto que ela tinha queimaduras no corpo dela e tinha uns pontos até que a pele, porque não sei se todo mundo sabe, mas se você cai em água fervente, a sua pele começa a soltar do seu corpo. Né? Você literalmente cozinha, como qualquer carne. E tinha alguns pontos em que a pele dela já estava desse jeito. Né? As mãos estavam bem enrugadas já, com características. O que é estranho também num espaço de 40 minutos. Isso que eu ia perguntar. Porque, assim, não faz sentido você, num espaço de 40 minutos, ter a mão enrugada, né? Por mais quente que esteja, né? Você não tem esse tipo de efeito na mão, dentro de uma banheira. Nem se tivesse tão quente do jeito que teoricamente estaria. Entendeu? Isso foi um fato muito relevante na hora que eu olhei e falei assim, é muito suspeito que uma assistente, eu vou falar aqui minha opinião, já é muito suspeito que uma assistente tenha dado 2 versões do mesmo fato para 2 pontos diferentes, principalmente para a polícia, né? Ter dados, por exemplo, qual era a relevância de falar que ela estava penteando o cabelo na hora que ela saiu, ou a relevância, né, de não ter falado, por exemplo, que ela estava comprando cupcake, que eu não poderia ter juntado tudo num ponto só. Porque para mim faria mais sentido, muito mais sentido, se o corpo estivesse lá há muito mais tempo. Sim. Outro ponto que chama muita atenção e que eu também acho super estranho ter acontecido em 40 minutos. Todo mundo que entra no quarto, isso tá confirmado, porque até os paramédicos falam sobre isso, o quarto estava inundado de água. Tinha água na hora que a pessoa entrava. Sabe quando você entra num lugar com carpete que tá molhado? Que vai fazendo aquele squish, né? Na hora que você pisa. Tava assim o quarto. Né? E isso todo mundo fala. A Mary Jones, o guarda-costas que foi lá, os paramédicos falam que o quarto tava inundado. Em 40 minutos, né, o quarto inundou. E aí uma das versões é que falam que ela caiu, né? Ela supostamente tentou levantar e caiu, e aí o próprio peso dela teria feito a água, mas a ponto de inundar um quarto. Não, gente, ela já estava magra por causa do uso de drogas. Né? Você não tem empuxo suficiente para empurrar tanta água para fora da banheira. Não faz nem sentido. Tudo indica que não foi 40 minutos. Exatamente. Não foi 40 minutos. Uma coisa que eu acho super estranha também.
alguns pontos que se deixou passar na investigação. Não colheram impressões digitais, não colheram DNA da saliva dessas coisas que estavam lá, porque tinha bebida aberta, né? E aí tem até a suspeita de que tinha mais alguém no quarto com ela, né? Que não era só a Mary Jones, né? Que teria mais alguém lá no quarto com a Whitney na hora que ela morreu. Mas ninguém fez nada disso, o que chama atenção, porque ela era uma pessoa super famosa na época, né? Era o retorno da Whitney Houston, então imagina, e ninguém olhou. Era uma grande expectativa, né? Porque era isso que estava gerando. Eu lembro, olha que engraçado, né? Eu lembro que em 2011 estava gerando uma grande expectativa de, nossa, ela está se preparando para voltar e tudo mais. E em 2012 acontece isso. É que nem com o Michael, né? Michael Jackson. Tava aquela expectativa enorme para a volta do Michael Jackson. E aí passam uns meses e ele morre. Isso que eu acho muito engraçado. Eu sei que não existem coincidências nesse ponto. Toda vez que a gente fala de uma morte de uma pessoa tão famosa assim, por exemplo, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Whitney Houston, enfim, a perícia sempre é muito pobre. Ou ela é pobre. Então, ou ela é pobre, ou eles fazem a gente pensar que ela é pobre. Então, exatamente foi o que eu falei. Eu não acho que seja coincidência. Entendeu? Tem muita coisa aí que não vai ser revelada nunca e ponto, acabou. Vai ser só com os familiares e é isso, entendeu? Porque a gente não sabe, porque pensando bem, a gente não sabe até que ponto esse tipo de comoção pode levar, né? Porque a gente tá lidando com super celebridades que tem super fãs que podem fazer N besteiras. Né? Mas, né, é impressionante. Porque isso dá brecha para justamente ter esse monte de conspiração. Não, e tem um link também sobre Michael Jackson e Whitney Houston, que é bem interessante aí do Dia da Morte. Que até aparece nesse podcast aí, que eles contam sobre isso, que eu acho que é algo bem legal de comentar aqui também, que é super estranho. Bom, ela morreu, ela ficou algumas horas lá dentro do quarto, né, porque tinha que chamar... Depois que os paramédicos viram que ela morreu, tinha que fazer a perícia, né? Até para descartar a hipótese de suicídio ou que ela tivesse sido assassinada, enfim. E aí o legista chega, né? A equipe de legista chega, depois de algum tempo, depois de mais ou menos 1 hora que ela morreu, que foi declarada a morte dela, eles chegaram, que isso era umas 3 e pouco da tarde, né? Na hora que isso aconteceu. E aí, eu só não me recordo exatamente se foi a irmã dela ou se foi a Dione, né, a prima que também tava lá. Se eu não me engano, foi a irmã, que era empresária. Que mais alguém, né, da equipe ali dela recebe o legista com a seguinte frase. Cumprimenta o legista, muito normal, tranquilo, fala, né, que bom que você veio, cuida bem da Whitney, do mesmo jeito que você cuidou do Michael. Porque o Michael tinha morrido há um tempo atrás, né, o Michael Jackson. Que frase mais estranha. E sem noção, né? Tipo, é uma coisa muito estranha de você falar pra alguém, tipo, cuida bem dela, igual você cuidou do Michael. O que você tá querendo dizer com isso? É muito estranho. Gente, falando do Michael, eu lembrei agora, né? Porque, assim, a Whitney, ela teve uma vida aí muito cheia de casos, enfim, casos extraconjugais e tal. Também existe aí, falam, né, que a Whitney seria bissexual, né, também eu achei sobre isso e tudo. Mas falando do Michael Jackson, especificamente, eu não sabia, não sei se vocês acharam na pesquisa de vocês, mas a Whitney, ela foi amante de um dos irmãos do Michael, que é o Jermaine Jackson, né, e, tipo... Nossa, eu fiquei até surpresa. Mais uma ligação com a família Jackson aí. Além dessa do legista. Não, se a gente parar para pensar, né? O intermeio de super celebridades é muito fechado, né? Uhum. Não tem como fugir muito. Quem chega ao nível de Michael Jackson e Whitney Houston? Ninguém. Tanto é que ela era muito amiga, né? Tipo, pelo menos do Jermaine, tipo, ela foi amante dele.
Ela foi backing vocal quando ele começou também a carreira solo dele, nos discos dele, tudo. E ele era muito amigo dela, né? Tanto é que ele chegou aí no funeral, né? Depois que ela morreu e tudo, assim, ele sentiu bastante a morte da Whitney, né? Mas é interessante, eu achei interessante esse ponto, e aí estava falando do legista, eu lembrei, então, mais uma informação aí para vocês. Mas realmente, o pessoal aí da música Soul Music e R&B, né, são muito conectados ali, né, se torna até um grupinho fechado, né, então meio difícil não ter essa ligação também, né. Não, e uma coisa que eu também achei bizarríssimo. Ela morreu na véspera dessa festa aí do Grammy, né? Que era organizada pelo Clive Davis, o cara que descobriu a carreira dela. E demorou algumas horas, né? Como eu comentei, o corpo dela ficou lá no quarto. A festa estava rolando com o corpo da Whitney lá, alguns andares acima. Eles não cancelaram a festa. Tanto que tem alguns artistas da época que aparecem no documentário dando entrevistas, alguns até foram embora, porque eles acharam muito desrespeitoso, né? Ter a festa lá, né? Literalmente o corpo nem esfriou. Não, literalmente. Tava lá, não tinha nem sido removido ainda. Os familiares dela lá em cima no quarto, ela tava no quarto 434, né? Do hotel, o corpo dela lá, né, e a festa rolando lá no hotel. Né? O que também é bastante estranho, porque o Clive Davis foi o cara que descobriu a carreira dela. Então, eu vi uma coisa falando sobre isso, que tipo assim, eu não sei se tá certo lá no que eu pesquisei, mas teve lá a festa do Grammy e eles não sabiam que ela tinha morrido, né? Porém, eles estavam fazendo essa homenagem aí para Whitney, mas ainda não sabia que ela tinha morrido. Aí parece que a Jennifer Hudson chegou a cantar lá na homenagem. Acho que ela cantou aquela música da Whitney, I Will Always Love You, né? Que é, vamos dizer assim, uma das mais famosas da Whitney. E disse que a Lady Gaga estava, né? Também nesse evento. E que ela estava vestida, a Lady Gaga, como se estivesse indo a um funeral. Entendeu? Então, aí o pessoal já faz, né? Os teóricos da conspiração já fazem, né? Como que uma pessoa vai vestida como se fosse para um funeral, para um presente, para uma premiação de Grammy, né? Tem essa controvérsia, se eles sabiam ou não sabiam. Isso. Né, do dia da morte dela. Eu prefiro acreditar que eles não sabiam, porque se o Clive Davis, que foi o cara que descobriu a carreira dela, né, achou melhor continuar a festa, é uma coisa muito esquisita. Mas o pessoal fala que acho que a Lady Gaga sabia da morte. Aí, gente, aí Não, mas aí você tem que entender que a Lady Gaga também é Illuminati. Sendo a Lady Gaga Illuminati, tudo cai na teoria da conspiração de que foi uma obra Illuminati. Sim. Aí eu acho que a gente pode falar agora da questão lá de um dia antes que aconteceu no quarto do hotel, né? Sim. Porque o que acontece, gente? Como a Whitney já estava hospedada nesse hotel há alguns dias, no dia anterior da morte dela, como eu falei para vocês lá no começo também, a filha da Whitney, ela também se envolveu com as questões de drogas, né? Muito por influência também ali da família, porque, querendo ou não, o meio influencia as pessoas, né? E aí, o que aconteceu? A Whitney, ela estava nessa batalha aí de, tipo, não querer que a filha entrasse nesse mundo das drogas e tal, babá. E como a Paty também falou, que a filha da Whitney sempre acompanhava ela aí nos shows e tudo mais. Então, a menina estava com ela nesse dia. E a Whitney, ela acabou encontrando a filha dela um dia antes da morte, lá no banheiro, onde estava a banheira lá, que a Whitney morreu, e a menina também estava quase morrendo também, afogada dentro da banheira, né? Aí a Whitney pegou, salvou a filha dela, e ela falou ali para as pessoas que estavam junto com ela que era para o pessoal tomar cuidado com aquela banheira,
porque tinha alguma coisa amaldiçoada naquela banheira. E aí, no outro dia, a Whitney aparece morta nessa mesma banheira, né? E aí existe uma teoria de que essa banheira ela foi montada ali como um ritual de sacrifício, e aí já faz a ligação com os Illuminati e tudo mais. Era um ritual Illuminati, entendeu? Para realmente culminar com a morte da Whitney, ou até mesmo da filha da Whitney, né? Pelo que eu vi, o ritual era justamente. Gente, eu achei isso muito fora da caixa, mas era um ritual por causa do nascimento da Blue Ivy. Isso, eu vi também isso aí. Porque assim. Da filha da Beyoncé. Isso, porque assim, dizem, né, que o Jay-Z e a Beyoncé são líderes Illuminati aí, entendeu? E aí, naquela época, acho que a Beyoncé estava grávida da Blue Ivy, né? Uma coisa, se eu não me engano. Não sei se a Blue Ivy já tinha nascido ou não. Eu não sei. Não lembro. Eu não me recordo, mas foi mais ou menos nessa época mesmo. Deixa eu ver. Né? Que até, tipo assim, o nome horrível, o nome dessa filha da Beyoncé. Me desculpa, mas é horrível esse nome. Mas... dia 7 de janeiro. Então, e que teria sido um sacrifício, tipo assim, trocar uma vida pela outra, né? Eu não sei se a Beyoncé pode ter feito algum ritual de consagração aí, tipo, Illuminati, blá, 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 mas que teria sido, tipo, essa troca mesmo, de uma vida pela outra. Então, sacrificou-se a Whitney para poder salvar a Blue Ivy. Não, e tem um detalhe também sobre essa questão ainda da banheira, que pessoas que conheciam a Whitney falam que ela dizia que não tomava banho em banheira de hotel, porque ela sentia nojo, tipo, e realmente você não sabe como é limpo, né, a banheira do hotel e tal, então, e ela vivia muito em hotel, né, sempre em turnê e tal, e aí é estranho, né, porque pra uma pessoa que dizia que não gostava de tomar banho em banheira de hotel. Um dia anterior, quase salva a filha de uma banheira e fala pra todo mundo que a água tá amaldiçoada. Pra tomar cuidado. No dia seguinte, ela vai estar numa banheira. É uma coisa meio estranha, né? E o detalhe macabro também em relação a ela e a filha é que alguns anos depois, a filha dela faleceu. 3 anos depois da morte da Whitney, a filha dela, foi 31 de janeiro, a filha dela tentou se afogar também, que nem a mãe, né? Foi encontrada na mesma situação. Só que a menina chegou a ir para o hospital, ficou em coma, depois recuperou um pouco, né? Deu uma melhorada, só que aí voltou para coma de novo, e foi aí que a menina morreu. E esse intervalo aí foi mais ou menos de 6 meses. Então, a filha dela morre numa banheira também, aí em 2015. É uma coincidência muito macabra. Em situações muito parecidas em que a mãe dela morreu. Sim, porque a menina, ela não... Gente, a menina não largou as drogas. Na verdade, quando a mãe dela morreu, a menina ficou pior ainda, assim, tipo, porque ela entrou em depressão, né? E aí, enfim, culminou aí na morte dela também, né? Mas essa família da Whitney são muito atrapalhados, entendeu? Tipo, o casamento dela com Bobby Brown, eles viviam em brigas, em discussões, usavam drogas também. Se eu não me engano, tem coisas da época que falam que ele tentava agredir ela, né, a Whitney e tudo, mas ao mesmo tempo falam que não é bem verdade. Então também existe essa controvérsia aí nesse sentido, né? E também a relação dela com a filha dela era conturbada também, porque ao mesmo tempo que elas estavam ali viajando juntas, turnê, blá blá blá, mas elas também tinham as brigas entre elas, né? Inclusive a filha da Whitney tentou. Eu não gosto de falar essas coisas, mas enfim, tentou matar ela, entendeu? Mas aí depois, né, enfim, graças a Deus que não aconteceu nada disso, né?
E a menina até se arrependeu também, enfim, mas é porque efeito de droga, tá entendendo, gente? Efeito de droga. E a menina ficou nervosa com a Whitney porque ela queria sair com os amigos lá e a Whitney não quis, entendeu? Não queria deixar. É porque a Whitney já estava vendo que a filha dela estava seguindo um caminho ruim. Ela não queria que a filha seguisse as mesmas condições que ela se encontrava, entendeu? Uhum. A Whitney era uma pessoa assim, gente, que ao mesmo tempo que ela estava ali envolvida em drogas, aí de repente ela começava a chorar, sabe? Que são relatos que falam. Aí ela pegava a Bíblia, começava a ler, entendeu? E tal. O que a gente tem que lembrar que, assim, a dependência em drogas é uma doença, né? E ela altera a vida da pessoa por completo. Certo? A pessoa não se identifica mais, então a pessoa tá ali, ela tá querendo viver, mas ao mesmo tempo ela tem essa dependência. Isso. De drogas. Isso mesmo. E ela se trancava no quarto, sabe? Aí depois ela melhorava. Só que aí depois, tipo, voltava tudo de novo, entendeu? Realmente é um vício terrível, né? E a Whitney, ela vinha, né, dessa tentativa de retomar a carreira dela. Ela tinha gravado um filme alguns meses antes, que é um outro filme que ela também fez, que se chama Sparkles. Né? Então, assim, algumas pessoas dizem que ela estava no momento, durante o filme, pelo menos, uma das condições para ela fazer o filme era apresentar exames negativos para uso de drogas. Foi uma das condições para terem contratado ela para fazer o filme. Então, enquanto ela estava lá, dizem que tava ok, ela tava conseguindo se recuperar, tava fazendo as aulas de canto, tava conseguindo recuperar a voz dela. Mas foi acontecendo uma espiral de coisas que aparentemente levaram ela de volta, né, pro vício. Nessa época ela tava namorando o Ray J, que era um cantor também muito mais novo do que ela. Então dizem que isso também contribuiu, porque o Ray J tinha uma rotina de festas, né, de encontros lá com outros artistas que podem ter não que seja culpa dele, mas que trouxe um ambiente que era perigoso para uma pessoa que tá se recuperando, né? Ela tá muito Não é favorável, né? Não é favorável. E tem uma curiosidade sobre o Ray J também que eu queria trazer, que eu achei que falam que ele é o Forrest Gump da cultura pop, porque ele, direto ou indiretamente, estava envolvido em grandes eventos da cultura pop. Dá alguns exemplos para vocês. Ele convivia com o Big e o Tupac, né? E aí dizem até que ele indiretamente foi um dos envolvidos ali na morte, porque ele ajudou a disseminar um boato que culminou com o desafeto entre os dois. Ele era amigo do Michael Jackson também, esteve com o Michael Jackson alguns dias antes da morte dele. Aí ele era namorado da Whitney Houston quando aconteceu. Gente, pronto, já resolveram tudo. A intersecção aí. O cara era tudo, porém eu nunca ouvi falar dele. Ele tá envolvido com. Ele aparece não peguei os detalhes, com a história da sextape da Kim Kardashian. Não. Então ele tá sempre em grandes eventos da cultura pop, então falam que ele é o Forrest Gump. E ele também, gente, ele chegou a ameaçar a Whitney algumas vezes. Porque parece que ele tinha algumas fotos íntimas com gente, ela. Vale um episódio só dele, né? Gente, então, o cara tá envolvido em tudo. Parece que ele tinha, acho que, foto íntima, vídeo com a Whitney e tal. E aí, como o relacionamento dele com a Whitney também era um relacionamento conturbado, eles brigavam e aí ele chegou a ameaçar algumas coisas para ela, assim, falando que ia soltar na mídia, né? Esses vídeos, essas fotos e blá blá blá, né? Porque, enfim, é uma pessoa manipuladora também, né? Como a gente poderia dizer aí, é um relacionamento. A Whitney teve muitos relacionamentos assim. Eu acho que ela não era feliz, cara. Ela teve relacionamento abusivo aí, entendeu? Mas ela também não era uma pessoa muito santa, né, gente? Porque, enfim, apesar de ela se envolver, ela também não era uma pessoa muito santa, né? Porque, por exemplo, o Bobby Brown só casou com ela porque vamos dizer assim, ela tinha um caso com o Bobby Brown, né? Ele era casado antes de se envolver com a Whitney, aí ela foi amante dele e tal, e ela falou para ele que tinha sofrido um aborto, né?
e espontâneo, e ela quis culpar ele. Então, ela meio que jogou ele contra a parede, mas é tudo mentira, ela não sofreu aborto nem nada, ela só fez isso para poder agarrar o cara. E aí o cara separou da esposa e casou com ela, entendeu? Então, pra vocês verem, a Whitney também não é muito santa, gente. Ela tinha as falhas dela, né? Como acho que todos eles ali, os envolvidos, tinham também, né? O Bob Brown também era uma pessoa meio estranha. E assim, a própria família da Whitney também, assim, de uma certa forma, todos eles viviam do dinheiro dela, né? Então, assim, era ela que sustentava toda a família. Tem uma história também que é super estranha, que envolve também a filha dela, que a filha dela tinha um amigo, que era o Nick Brown, no colégio, e esse amigo teve problemas familiares e tal, e a Whitney acabou recebendo ele como filho, né, meio que criando os dois ali. No fim, o Nick Brown acabou se envolvendo romanticamente com a filha dela, depois da morte dela. Era um relacionamento super abusivo também. Dizem que ele agredia a Bob e Christina, né, que afastou ela de todo mundo, afastou da família. Inclusive, o Nick Brown ele acabou sendo responsabilizado pela morte da Bob e Christina depois. Ele foi condenado a pagar uma multa milionária para a família, né, para os Houston. E ele acabou morrendo também, o Nick Brown, depois de alguns anos. Ele morreu com uns 30 anos de idade, também em decorrência de drogas. Então era um ambiente muito complicado para todo mundo. E eu acho que tava todo mundo tão transtornado que até é difícil a gente falar qualquer coisa. E o Bob Brown jura de pé junto que o Nick, ele é o pilar das duas mortes. Tanto da Whitney. Nossa, da Wilson. Não misturou Whitney com... Wilson. Enfim. Da Whitney, tanto da filha dela. Da Bob Christina. Modos parecidos, né? Foi tudo numa banheira, ele tinha relacionamento com as duas, enfim, tudo é possível. Tudo é possível. Gente, eu sei que é muito triste essa história da Whitney mesmo, tanto é que a relação também dela com os pais dela não era uma relação muito boa, né? Tanto é que depois os pais dela andaram se separando e tal. Aí ela chegou a ficar um tempo aí meio que sem falar com o pai dela, porque acho que o pai dela andou também roubando ela aí. Enfim, ela como artista. Ó, pra vocês verem que coisa, né? Tipo assim, é uma vida... É muita coisa louca, meu. Gente, eu comecei a ler assim e falei, meu Deus, que pessoa conturbada. Não, tem um detalhe da morte aí dela também, que eu acho também é relevante comentar. Ainda fatos estranhos, assim, sobre esse dia. A Mary Jones, por exemplo, fala que a Whitney não estava mais usando drogas, que não viu a Whitney usando drogas. Mas tinha essa substância branca no quarto, né? E o corpo da Whitney, embora não deu para determinar exatamente quando, né, foi o uso de drogas, pode ter sido próximo. Então você imagina, será que ela teve tempo de ligar a banheira, de usar drogas, de cair na banheira, tudo em 40 minutos, sabe? E se não era a Whitney que estava usando drogas, quem era a pessoa que estava usando drogas no quarto, então? Tinha que ter uma outra pessoa com ela ali. Se não foi ela que usou, né, e ninguém viu ela usando, tinha que ter uma outra pessoa com ela ali no quarto. Outro detalhe também é que quando a Mary Jones chega, as luzes estavam apagadas do quarto. Então alguém levantou, né, e abaixou o interruptor. Se a Whitney tivesse conseguido fazer isso, provavelmente ela não teria, né, caído na banheira da forma que ela caiu. É estranho, porque a Whitney também tinha alguns machucados pelo corpo, além da queimadura, né, da água. O que o legista falou é que isso pode ter sido causado até por terem tirado ela da banheira, porque não é fácil você tirar uma mulher adulta, né, de uma banheira, que a pessoa tá toda mole, né, tá caída. Que isso pode ter sido provocado lá, né. Mas tem uma teoria relacionada a isso, a de drogas, de que a Whitney teria sido morta por uma dívida de drogas. Teve até um investigador particular, que esse cara é super controverso também, aqueles caras que vivem aparecendo e jogando história polêmica pra ganhar dinheiro, né? Mas ele trouxe essa história em meados de 2000 um pouco depois da morte dela, assim, 2015, por aí. Ele trouxe essa história de que a Whitney, na verdade, ela teria uma dívida de drogas enorme,
né? Não só dela, mas como da Bob Cristina também. E que ela já estava devendo há bastante tempo, né? Que ela já estava sendo ameaçada por esses traficantes e que foram eles que acabaram com ela, né? Por uma dívida de drogas. Eu acho isso um pouco estranho, porque a Whitney, antes de morrer, ela tinha acabado de assinar um dos maiores contratos da história da música, que era algo em torno de 100 milhões de dólares, assim, era um valor, né, absurdo. E mesmo quando ela morreu, ela deixou uma fortuna para trás, então ela não era uma artista endividada, né, ao contrário de outros, igual o Michael, por exemplo, que morreu com dívidas enormes, né, a Whitney não, ela tinha um patrimônio ok, né? Então não fazia muito sentido ela ter essa dívida e não pagar essa dívida. Tem uma outra teoria também que dizem que ela morreu, não realidade por conta de uma dívida dela, mas por uma dívida do Nick Brown. Né? Tem essa teoria de que diz que o Nick Brown tinha uma dívida, que ela estava tentando acertar essa dívida com ele e os traficantes acabaram matando ela por causa dele. Mas sei lá, eu acho que é uma teoria um pouco estranha, porque ninguém nunca pegou nada de câmeras de segurança desse hotel, ou sei lá, né, ou talvez até tenha pegado e ninguém quis revelar pra não prejudicar a imagem dela, né, mas é uma das teorias aí, de que ela foi morta na banheira por traficantes. Ai, era pra ser um tema leve, né? Ai. Nossa, eu, pra falar a verdade, eu acho que foi uma das artistas, assim, que eu li a história, que eu achei mais, assim, conturbada. É pesado até quando você está fazendo a pesquisa. Pelo menos eu senti isso quando eu estava lendo, assim, procurando as informações e as Cuidado com teorias. as banheiras hoje, hein, gente? Gente, cuidado, né? Cuidado. Ai, galera, não sei. Eu acho que é triste, né? Porque foi uma pessoa que, desde jovem, né, ela já começou a se envolver com drogas. Ao mesmo tempo que ela começou ali a carreira musical dela, ela já começou também a se envolver com drogas. Teve a vida aí totalmente desregulada. E é uma pena que ela morreu sem, tipo assim, ter tido uma recuperação, sabe? Uma solução. Tudo triste mesmo. Mas, enfim, né? O que fica aí é a obra dela, né? Ela fez grandes músicas aí também, e filmes e tudo mais. Então, ela deixou um legado aí, que esse legado, isso aí nunca vai ser esquecido, né? Nossa, agora fiquei até pra baixo. Eu acho que tem. Tem? Aí, então vamos para os conspiradores comentando. Eu acho que tem no YouTube. Aí vai rodar a vinheta.